Desde o alvorecer da ciência moderna, a humanidade tem tentado decifrar o código-fonte da realidade, buscando as regras fundamentais que ditam o comportamento de tudo, desde a queda de uma maçã até o nascimento de buracos negros. Nessa jornada épica, nós erguemos monumentos intelectuais, e o maior, mais sagrado e mais inabalável de todos esses monumentos foi construído por Albert Einstein. Com a sua teoria da relatividade, Einstein não apenas nos ensinou como a gravidade funciona, ele impôs uma ditadura matemática absoluta sobre o cosmos. Ele estabeleceu a regra de ouro, a barreira de ferro que protege a sanidade do nosso universo, o limite de velocidade cósmico. Nada, absolutamente nenhuma partícula, nenhuma onda, nenhum pedaço de matéria e nenhuma informação pode viajar pelo espaço mais rápido do que a velocidade da luz, que corre a exatos 299.792.458 metros por segundo. Essa não é apenas uma recomendação de trânsito estelar, é a própria fundação da relação de causa e efeito. É o que garante que o passado aconteça antes do futuro. Para entender a importância aterradora desse limite de velocidade, pense na nossa relação com o Sol. A luz solar demora cerca de 8 minutos para cruzar o vácuo espacial e atingir os seus olhos na Terra. A gravidade do Sol também viaja à mesma velocidade. Se por um milagre catastrófico, o Sol simplesmente desaparecesse da existência neste exato milissegundo, nós não saberíamos instantaneamente. Durante 8 longos e sombrios minutos, o céu da Terra continuaria perfeitamente iluminado. Os pássaros continuariam cantando, as flores continuariam abertas, e o nosso planeta continuaria a orbitar graciosamente um fantasma, circulando um espaço que já estaria vazio. Nós só mergulharíamos na escuridão congelante e seríamos arremessados para o abismo quando essa informação da ausência do Sol finalmente cruzasse a distância no seu limite de velocidade máximo. A realidade em que vivemos é estruturada sobre essa lentidão. As coisas só afetam outras coisas interagindo localmente, encostando umas nas outras ou enviando sinais através do espaço, e isso leva tempo. Esse conceito pacificador, a ideia de que o universo obedece a uma lógica local e a um limite de velocidade, é o que os físicos chamam de realismo local. E durante décadas, o realismo local foi a religião intocável da física. Mas nas décadas de 1920 e 1930, uma nova e perturbadora ciência começou a emergir dos quadros negros europeus: a mecânica quântica. Quando cientistas como Niels Bohr e Werner Heisenberg mergulharam no mundo microscópico dos átomos, elétrons e fótons, eles não encontraram um sistema solar em miniatura, previsível e ordenado. Eles encontraram um manicômio de probabilidades. No reino quântico, uma partícula não possui um estado definido ou uma localização exata até o exato momento em que você olha para ela, o momento em que você a mede. Antes de ser observada, uma partícula existe num limbo fantasmagórico chamado superposição, girando para todas as direções possíveis, estando em múltiplos lugares ao mesmo tempo, como uma nuvem de fumaça matemática de possibilidades. Einstein já odiava essa ideia de um universo governado pelo acaso, declarando a sua famosa frase de que Deus não joga dados com o universo. Mas o pior, o verdadeiro pesadelo que faria o sangue de Einstein gelar ainda estava por vir. Conforme a matemática quântica evoluía, as equações cuspiram um conceito tão monstruoso e tão antinatural que parecia um erro de cálculo, um bug escancarado no código da realidade. Esse conceito foi batizado de emaranhamento quântico. A teoria previa que, se duas partículas interagissem de uma forma muito específica, os seus destinos matemáticos ficariam entrelaçados para sempre. Elas deixariam de ser duas entidades independentes e passariam a ser um único sistema indivisível, não importa o quão longe fossem separadas fisicamente no espaço. A consequência direta dessa matemática era um atentado terrorista contra a teoria da relatividade. Imagine o seguinte cenário aterrorizante.
Num laboratório ultra-secreto na Terra, cientistas forçam dois elétrons a colidirem e se emaranharem. Agora, os seus estados de spin, que é como chamamos a rotação magnética da partícula, estão ligados de forma que, se um gira para cima, o outro obrigatoriamente deve girar para baixo. Mas, pelas regras quânticas bizarras, como ninguém olhou para eles ainda, nenhum dos dois elétrons decidiu para onde está girando. Ambos estão num borrão de incerteza, girando para cima e para baixo simultaneamente. Então, os cientistas pegam um elétron, colocam numa cápsula espacial incrivelmente avançada e o enviam para a galáxia de Andrômeda, a 2,5 milhões de anos-luz de distância. O outro elétron fica aqui, preso num equipamento em nosso planeta. Durante milhões de anos, a cápsula viaja e os dois elétrons permanecem no seu estado fantasmagórico indeciso. Chega o dia do experimento final. Um cientista na Terra aperta um botão e aciona um laser que mede o elétron terrestre. O ato de observar força o elétron a abandonar o seu limbo e a escolher uma realidade. O elétron da Terra assume o estado de spin para cima. Neste exato e infinitesimal milissegundo de tempo, sem absolutamente nenhum atraso, a matemática quântica decreta que o elétron aprisionado na cápsula em Andrômeda colapsa instantaneamente para o estado de spin para baixo. Não um ano depois. Não 2,5 milhões de anos depois, para esperar um sinal de luz viajar pelo espaço escuro. Mas, simultaneamente, tempo zero. Como se a vastidão colossal de quintilhões de quilômetros de espaço frio e vazio entre as duas galáxias simplesmente não existisse. Como se o espaço físico fosse uma ilusão pueril de ótica. Quando Albert Einstein olhou para os resultados dessa matemática, ele sentiu uma profunda e visceral repulsa científica. Para ele, isso era a prova absoluta de que a física quântica, por mais que acertasse em alguns experimentos de laboratório, estava fundamentalmente doente. Para que o elétron em Andrômeda soubesse que deveria apontar para baixo, no exato milissegundo em que o elétron da Terra apontou para cima, uma mensagem, uma espécie de sinal telepático invisível, teria que ter viajado entre eles infinitamente mais rápido do que a luz. Essa ideia despedaçava o seu limite de velocidade cósmico. Destruía a própria fundação do realismo local. Einstein ridicularizou abertamente essa conexão instantânea, cunhando um termo sarcástico e cruel em alemão, Spukhafte Fernwirkung, que foi traduzido para o inglês como Spooky Action at a Distance, e que em português conhecemos como a aterrorizante ação fantasmagórica à distância. Em 1935, Einstein juntou-se a dois colegas brilhantes, Boris Podolsky e Nathan Rosen, para publicar o que se tornaria o documento mais famoso para tentar matar a loucura quântica, o paradoxo EPR. Eles não disseram que o universo estava realmente quebrando o limite de velocidade. A defesa de Einstein foi uma tentativa magistral e reconfortante de restaurar a ordem. Ele argumentou que as partículas emaranhadas não estavam se comunicando magicamente em tempo real. A verdade, segundo ele, era muito mais simples e muito menos mística. Einstein propôs que, quando os dois elétrons foram criados e se emaranharam lá no laboratório da Terra, eles combinaram um plano secreto. Eles foram impressos com um código oculto de instruções, um DNA subatômico escondido que os nossos instrumentos primitivos ainda não conseguiam ler. A analogia clássica para explicar a defesa de Einstein é a das luvas. Imagine que você tem um par de luvas de inverno, uma esquerda e uma direita. Com os olhos vendados, você coloca cada uma em uma caixa diferente. Você envia uma caixa para um amigo no Japão e guarda a outra no Brasil. Semanas depois, você abre a sua caixa e vê que pegou a luva direita. Instantaneamente, no milésimo de segundo em que você olha para ver a sua luva, você tem o conhecimento absoluto de que a luva no Japão é a esquerda. Nenhuma mensagem viajou mais rápido que a luz entre o Brasil e o Japão naquele instante para transformar a outra luva. O estado delas já estava decidido, oculto nas caixas, desde o exato momento em que foram separadas.
Para Einstein, o emaranhamento quântico era apenas isso. Nós estávamos descobrindo qual luva tínhamos pego, e as partículas apenas pareciam estar se comunicando porque nós não tínhamos acesso às variáveis ocultas, às instruções secretas que elas carregavam desde o seu nascimento. O universo continuava seguro. A luz continuava sendo o limite supremo. E a loucura telepática era apenas um atestado da nossa ignorância sobre os detalhes profundos da matéria. Einstein morreria em 1955, confortado pela crença de que a sua teoria das variáveis ocultas e das luvas em caixas estava certa, defendendo a honra de um cosmos racional até o seu último suspiro. O debate permaneceu congelado num limbo puramente filosófico, pois não havia naquela época tecnologia humana concebível capaz de testar se a natureza estava usando luvas com instruções pré-programadas ou se ela estava realmente operando com telepatia intergaláctica. Mas a semente da dúvida havia sido plantada no solo fértil da ambição humana. E se Einstein estivesse desesperadamente errado? E se a física quântica estivesse absolutamente certa e o universo abrigasse, bem debaixo dos nossos narizes, uma porta dos fundos cósmica que ignora completamente a distância e o tempo? O que a humanidade faria se descobrisse que esse abismo de velocidade infinita é real? A resposta, inevitavelmente, seria a tentativa mais audaciosa, arrogante e perigosa da nossa história. Nós tentaríamos invadir o sistema. Nós tentaríamos hackear o algoritmo cósmico, mas para isso, primeiro, precisaríamos forçar Deus a jogar os seus dados na mesa e provar se a ação fantasmagórica era real. O cenário estava pronto para a criação da armadilha matemática mais genial e letal da história da ciência, uma equação projetada para encurralar a própria realidade. A poeira havia assentado sobre o maior debate intelectual do século XX, e o silêncio que se seguiu não foi o de uma vitória científica esmagadora, mas o de um profundo e incômodo empate filosófico. Quando Albert Einstein faleceu na década de 1950, a comunidade da física teórica parecia ter aceitado viver com uma fratura exposta. De um lado, tínhamos o universo de Einstein, um cosmos racional, previsível e local, onde nada viajava mais rápido do que a luz, e onde as partículas possuíam propriedades definidas, carregando consigo manuais de instruções ocultos, as famosas variáveis ocultas, que ditavam o seu comportamento. Do outro lado, tínhamos a seita quântica de Niels Bohr, que defendia um universo fantasmagórico, probabilístico e fundamentalmente conectado, onde a própria realidade só decidia existir no momento em que alguém olhasse para ela. Durante quase 30 anos, essa guerra fria da física foi relegada aos corredores escuros da filosofia. Os físicos práticos, ocupados em construir reatores nucleares, transistores e lasers, adotaram o famoso lema "cale a boca e calcule". Ninguém acreditava que fosse fisicamente possível construir um experimento no mundo real que pudesse decidir, de uma vez por todas, quem estava certo. Como você prova se duas partículas estão se comunicando telepaticamente em tempo real ou se elas estão apenas seguindo um roteiro que foi escrito no momento em que nasceram? A resposta para essa pergunta impossível não veio de um laboratório multibilionário, mas da mente solitária, brilhante e insatisfeita de um físico irlandês chamado John Stuart Bell. No ano de 1964, Bell estava trabalhando no CERN, o coração da pesquisa nuclear europeia, mas tirou um período sabático. Longe dos aceleradores de partículas barulhentos, ele decidiu mergulhar no abismo daquele velho paradoxo de Einstein. Bell sentia um profundo desconforto com a ideia de que a natureza estivesse nos escondendo um código secreto. Ele queria saber se havia alguma fissura matemática, alguma brecha lógica que pudesse forçar o universo a confessar a verdade. E, num golpe de genialidade pura que mudaria a história da humanidade para sempre, Bell não inventou uma nova máquina. Ele inventou um jogo. Ele criou uma armadilha matemática de uma elegância tão letal e incontestável que ficou conhecida como o Teorema de Bell. Para compreender a maravilha aterradora desse teorema, sem precisar de um quadro negro cheio de equações,
Nós precisamos imaginar a situação não como um experimento de física, mas como um interrogatório policial de altíssima tensão. Imagine que dois criminosos magistrais, Alice e Bob, são presos pela Polícia Galáctica no exato momento em que cometem um assalto. Imediatamente, antes que possam trocar uma única palavra, eles são jogados em naves espaciais diferentes e levados para delegacias em extremos opostos da galáxia. A polícia sabe que Alice e Bob são gênios do crime e que, antes do assalto, eles provavelmente combinaram um álibi perfeito. Esse álibi pré-combinado representa a visão de Einstein, as variáveis ocultas, o código genético que as partículas já levam consigo quando se separam. O objetivo do inspetor de polícia é simples: descobrir se Alice e Bob estão apenas repetindo o roteiro do álibi que combinaram na Terra ou se eles possuem uma espécie de radiotelepático invisível que lhes permite conversar instantaneamente, ajustando as suas mentiras em tempo real, independentemente da distância. A estratégia da polícia é brilhante. Eles não vão fazer as mesmas perguntas sempre. Em vez disso, o inspetor na delegacia de Alice e o inspetor na delegacia de Bob vão sortear, de forma completamente aleatória e no último milissegundo, qual pergunta farão. Pode ser a pergunta A, B ou C. Onde você estava? Com quem você estava? Ou qual era a cor do carro? Como eles estão a anos-luz de distância e a pergunta é sorteada no último instante, nem mesmo a velocidade da luz permitiria que o inspetor de Alice enviasse um sinal de rádio avisando o inspetor de Bob sobre qual foi a pergunta feita. Alice e Bob são obrigados a responder sim ou não instantaneamente e no mais escuro isolamento. E aqui entra a matemática esmagadora de John Bell. Bell pegou um pedaço de papel e provou estatisticamente que, se Alice e Bob estiverem apenas seguindo um roteiro pré-escrito, a teoria de Einstein, existe um limite matemático absoluto e inquebrável para o quão frequentemente as suas respostas podem coincidir quando as perguntas são sorteadas aleatoriamente. Se eles dependem apenas da memória do plano que fizeram juntos no passado, eles só conseguirão dar respostas coordenadas até uma certa porcentagem máxima das vezes. A matemática não mente, a coincidência tem um teto lógico. Essa barreira invisível é a famosa desigualdade de Bell. Mas e se eles tiverem o comunicador telepático? E se a física quântica for real e a medição, a pergunta feita a Alice, alterar instantaneamente o estado de Bob? Bell provou que, nesse cenário fantasmagórico, Alice e Bob conseguiriam coordenar as suas respostas e quebrar o limite estatístico. As respostas deles coincidiriam com uma frequência estupidamente maior do que qualquer roteiro pré-escrito permitiria. O teorema de Bell transformou um debate filosófico poético num teste de sim ou não absoluto. Se nós construíssemos uma máquina para disparar pares de partículas emaranhadas para direções opostas e medíssemos essas partículas de forma aleatória e independente, tudo o que precisávamos fazer era contar os resultados. Se o nível de correlação entre elas respeitasse o limite de Bell, Einstein seria coroado o rei indiscutível da realidade e o universo seria sã, local e seguro. Mas se as partículas quebrassem o limite, se elas concordassem mais vezes do que a matemática clássica permite, então o túmulo do realismo local seria cavado. A ação fantasmagórica à distância seria um fato científico, e o nosso entendimento do espaço e do tempo ruiria como um castelo de cartas. Por quase 10 anos, a equação de Bell repousou nas bibliotecas como uma bela curiosidade teórica, porque a tecnologia humana nos anos 60 era simplesmente arcaica demais para executar o interrogatório. Para que a armadilha funcionasse, a decisão de qual pergunta fazer às partículas teria que ser tomada enquanto elas já estivessem voando, longe uma da outra, num intervalo de tempo tão estupidamente curto que nem a velocidade da luz pudesse conectar os dois detectores. Foi apenas na década de 1970, com o físico americano John Clauser, e depois, na dramática década de 1980, com o físico francês Alain Aspect, que a humanidade finalmente construiu a guilhotina cósmica.
O laboratório de Alan Aspect parecia o cenário de um filme de ficção científica paranoico. Ele construiu uma fonte no centro da sala que ejetava pares de fótons emaranhados, partículas de luz pura, em direções diametralmente opostas. Nas extremidades do laboratório, a 12 metros de distância um do outro, havia filtros polarizadores. Esses filtros eram as nossas perguntas. Dependendo do ângulo em que o filtro estivesse virado, o fóton passaria ou seria bloqueado. O golpe de mestre de Aspect, a genialidade que aterrorizou a comunidade científica, foi o mecanismo que girava os filtros. Usando equipamentos acústico-ópticos, os filtros mudavam o seu ângulo a cada 10 bilionésimos de segundo. Isso significa que a pergunta era sorteada e alterada num piscar de olhos tão ínfimo que mesmo que o detector de um lado quisesse mandar um aviso na velocidade da luz para o detector do outro lado dizendo «Ei, eu medi o fóton no ângulo vertical», a mensagem chegaria tarde demais. O segundo fóton já teria sido interrogado. O isolamento causal estava garantido de forma paranoica, absoluta e inviolável. Nenhuma trapaça seria permitida no jogo da natureza. Quando as máquinas foram ligadas e os computadores primitivos começaram a cuspir os dados das colisões, a tensão nas salas de controle era palpável. Milhares e milhares de pares de fótons foram interrogados. Um passou, o outro bloqueou. Um passou, o outro passou. A montanha de estatísticas cresceu. E então, os cálculos finais foram rodados. A barreira matemática sagrada de John Bell não foi apenas levemente ultrapassada, ela foi estraçalhada, pulverizada de forma esmagadora e irrefutável pelas partículas. Os fótons concordaram nas suas respostas numa frequência absurdamente mais alta do que qualquer teoria de roteiro pré-escrito ou variável oculta permitiria. O limite cósmico da localidade foi rompido. Quando Alan Aspect publicou seus resultados em 1982, a onda de choque varreu a comunidade científica global como um terremoto intelectual de magnitude catastrófica. O que aqueles dados frios num papel provavam era a mais profunda e assustadora das verdades existenciais. Albert Einstein, a mente mais brilhante da era moderna, estava catastroficamente e inegavelmente errado. Não existem variáveis ocultas. O universo não escreve um manual de instruções e coloca no bolso das partículas antes delas viajarem. A realidade é decidida no ato. Deus joga dados com o universo, sim, mas pior do que isso, o jogo é viciado de uma forma telepática em toda a extensão do cosmos. A constatação de que o limite de Bell foi violado impõe uma violência indescritível à forma como o nosso cérebro de primata entende a realidade. Se as partículas não levam um código pré-programado, e ainda assim elas conseguem coordenar os seus estados instantaneamente quando são medidas a distâncias absurdas, a conclusão inescapável é que o emaranhamento quântico não liga para o espaço. O próprio conceito de distância, o abismo de metros, quilômetros ou anos-luz que separa o detector A do detector B, é ignorado pelo tecido quântico da realidade como se fosse uma ilusão pueril e irrelevante. O físico Anton Zeilinger, que décadas depois ganharia o Prêmio Nobel em 2022 por refinar esses experimentos e estendê-los por quilômetros de distância através do ar aberto e até usando satélites no espaço, consolidou a prova final. Não há escapatória matemática. O nosso universo é fundamentalmente não local. Isso significa que, no seu nível mais profundo, microscópico e primordial, a realidade não é composta por ilhas separadas de matéria, desconectadas pelo vazio. As coisas não estão aqui ou lá. A ilusão de que você é uma entidade separada da parede do seu quarto ou da estrela mais distante é apenas isso, uma percepção anestesiada da macrofísica. Através do emaranhamento, as partículas agem como um único sistema espalhado pela vastidão. Quando medimos um fóton na Terra e o seu irmão gêmeo em Andrômeda colapsa instantaneamente,
Nós não estamos testemunhando um sinal invisível viajando pelo vazio do espaço mais rápido que a luz. É algo muito mais estranho e muito mais poético. A partícula de Andrômeda e a partícula da Terra nunca estiveram verdadeiramente separadas. Para começar, no painel de controle quântico do universo, elas ocupam a exata mesma linha de código. Mexer numa é mexer na outra, porque na dimensão das probabilidades, elas são exatamente a mesma coisa. O impacto dessa revolução quebrou o espelho do realismo local para sempre. A física precisou engolir a pílula vermelha e aceitar que o fundo do poço da realidade é assombrado pela ação fantasmagórica que Einstein tanto desprezava. Nós abrimos a caixa preta de Deus, encontramos a porta dos fundos do código-fonte do espaço-tempo e provamos, sem sombra de dúvida, que as amarras da distância física podem ser subvertidas. O universo permite uma conexão a 0 segundos de atraso entre dois pontos infinitamente distantes. No entanto, Metropolitano, assim que a poeira cósmica dessa revelação transcendental se dissipou, a reverência filosófica humana deu rapidamente lugar à nossa mais letal e previsível característica: a nossa ambição predatória desmedida. Nós não somos criaturas que se contentam em apenas observar o maquinário divino. Nós somos engenheiros desesperados para arrancar o motor e colocá-lo no nosso próprio carro. Se a natureza nos presenteou com um link, uma ponte invisível e telepática que ignora o limite de velocidade da luz e cruza galáxias inteiras num milésimo de nanosegundo, a nossa reação imediata não foi de apenas contemplação religiosa. Foi o despertar da ganância tecnológica absoluta. As mentes mais afiadas das universidades, dos exércitos e das corporações trilionárias de tecnologia uniram-se num pensamento unânime e furioso. Se existe um atalho, nós vamos usá-lo. Se mexer no elétron A na Terra faz o elétron B em Marte girar instantaneamente, por que diabos não usaríamos isso para enviar códigos Morse? Por que não usaríamos o emaranhamento quântico para construir a arma cibernética definitiva, a verdadeira internet galáctica? Um telefone sem latência, onde um astronauta, a anos-luz de distância, não precisa esperar horas para que um sinal de rádio chegue com a sua voz, mas pode conversar em tempo real, ditando as regras do universo através de pulsos, quânticos de para cima e para baixo. O sonho do telefone galáctico nasceu, carregando a promessa utópica de uma civilização onipresente. Nós achamos que tínhamos encontrado o bug que nos transformaria em deuses do espaço-tempo, mas nós estávamos perigosamente enganados. O arquiteto do cosmos estava nos observando preparar as nossas ferramentas de hacker, esperando pacientemente o momento exato para soltar sobre a humanidade a criptografia divina e intransponível do algoritmo cósmico. A tentativa de invasão estava prestes a começar, quando a poeira dos experimentos de Alain Aspect assentou e a comunidade científica global foi forçada a engolir a pílula vermelha da mecânica quântica. A reação primária não foi apenas de reverência filosófica ou de terror existencial diante de um universo fantasmagórico. A humanidade, na sua essência mais profunda e inalterável, não é uma espécie de monges contemplativos. Nós somos uma raça forjada pela engenharia impaciente, pela ganância tecnológica e por uma vontade doentia de dominar a natureza. Nós somos hackers biológicos. Desde o momento em que esfregamos 2 pedaços de madeira para roubar o fogo dos deuses, até o instante em que dividimos o átomo para extrair a energia que incinera cidades, o nosso instinto sempre foi encontrar as engrenagens ocultas da realidade e forçá-las a trabalhar a nosso favor. Portanto, no exato milissegundo em que os físicos teóricos confirmaram que o emaranhamento quântico ignorava completamente a distância, que mexer numa partícula aqui alterava a sua irmã gêmea a anos-luz de distância em tempo absolutamente zero, os olhos de generais, CEOs de telecomunicações e visionários espaciais brilharam com a promessa do maior e mais lucrativo hack de todos os tempos. Nós havíamos tropeçado na porta dos fundos do universo. O sonho do telefone galáctico havia nascido, e com ele,
a audácia de rasgar a certidão de óbito do limite da velocidade da luz. Para compreender o desespero visceral que alimentou essa ambição desmedida, você precisa entender o quão sufocante, tirânica e humilhante é a velocidade da luz para uma civilização que sonha em conquistar as estrelas. Nós costumamos pensar que a luz é absurdamente rápida, correndo a quase 300 mil quilômetros por segundo. Mas no palco colossal e esmagador do cosmos, a velocidade da luz é, na verdade, um rastejar patético, uma carroça atolada na lama. Se você estiver na sala de controle da NASA, em Houston, operando um rover robótico na superfície de Marte, a realidade dessa lentidão bate de frente com a fragilidade das nossas missões. Marte está, em média, a cerca de 12 minutos-luz de distância da Terra. Isso significa que, quando a câmera do rover captura a imagem de um penhasco mortal logo à frente e envia o sinal de rádio em velocidade de luz, essa imagem passa 12 angustiantes minutos viajando pelo vácuo escuro até piscar nas telas dos engenheiros na Terra. O operador entra em pânico, aperta violentamente o botão de freio de emergência e o sinal com o comando de parada leva mais 12 eternos minutos para viajar de volta a Marte. São 24 minutos de cegueira absoluta. Quando a máquina finalmente recebe a ordem de parar, ela já caiu no precipício há quase meia hora e está despedaçada no fundo da cratera. Nós estamos tentando explorar o universo com um atraso de comunicação que torna o controle em tempo real uma impossibilidade física e logística irritante. E isso é apenas no nosso quintal cósmico. Se a humanidade um dia construir naves geracionais e enviar uma colônia para o nosso vizinho estelar mais próximo, o sistema de Alpha Centauri, a cerca de 4,3 anos-luz de distância, a tirania da luz torna-se uma sentença de isolamento psicológico insuportável. Se um colono em Alpha Centauri descobrir uma cura para o câncer ou, num cenário mais sombrio, precisar alertar a Terra sobre uma frota alienígena hostil, a sua mensagem de socorro levará mais de 4 anos e 3 meses apenas para cruzar o vazio. Quando a Terra ouvir a mensagem, decidir uma resposta e enviá-la de volta, quase uma década inteira terá se passado. Uma criança que nasceu no dia em que a mensagem foi enviada já estará no ensino fundamental quando a resposta chegar. Não se constrói um império galáctico, não se coordena uma economia interestelar e não se mantém a coesão cultural de uma espécie sob a navalha de um atraso de uma década. A velocidade da luz isola, fragmenta e aprisiona. Einstein, com o seu limite de velocidade intransponível, condenou a humanidade a ser uma coleção de ilhas solitárias no escuro, incapazes de conversar sem o eco da demora. Mas então, o emaranhamento quântico acendeu um farol de rebeldia cósmica nas mentes dos físicos teóricos mais ousados. Se a ação fantasmagórica à distância é real, se uma partícula emaranhada na Terra colapsa o seu estado quântico simultaneamente com a sua irmã gêmea enviada para o outro lado do cosmos, nós não precisamos mais das ondas de rádio lentas e rastejantes. Nós não precisamos mandar fótons através do espaço para baterem numa antena 4 anos depois. O emaranhamento oferecia uma conexão de fibra ótica divina, um cordão umbilical invisível esticado além do espaço-tempo que nunca, sob nenhuma circunstância, sofre lag, atraso ou atenuação. O conceito parecia perfeitamente alinhado com a nossa arrogância tecnológica. Tudo o que precisávamos fazer era domar o fenômeno. Construir uma máquina que traduzisse a linguagem humana para a dança telepática dos elétrons. O projeto mental desse hack cósmico, desenhado nos quadros negros de laboratórios ultra-secretos, era de uma elegância brutal. O protocolo da internet quântica começaria com a construção de uma colossal fábrica de emaranhamento na órbita da Terra. Essa máquina cuspiria bilhões de pares de elétrons emaranhados, criando um reservatório inesgotável de munição quântica. Metade desses elétrons, vamos chamá-los de Grupo A, seria trancada em câmaras de contenção magnética de vácuo perfeito aqui na Terra. A outra metade, os elétrons gêmeos do Grupo B, seria carregada a bordo de naves espaciais e enviada para colônias distantes, como uma base em Alpha Centauri,
trancada em seus próprios cofres magnéticos ultracongelados. Durante a viagem de décadas, as partículas permaneceriam no seu estado de superposição não resolvido, como moedas girando eternamente no ar, conectadas pelo cordão invisível do emaranhamento. Quando a colônia de Alpha Centauri finalmente se estabelecesse e precisasse conversar com a Terra em tempo real, o operador sentaria de frente para o terminal do telefone galáctico. A ideia central que sustentava essa ilusão de onipotência era baseada num princípio rudimentar da computação: o código binário. Tudo o que os nossos computadores fazem, desde transmitir este vídeo em alta definição até processar os cálculos orbitais do telescópio James Webb, baseia-se numa sequência infinita de zeros e uns. Nós precisamos apenas de 2 estados claros e distinguíveis para transmitir qualquer informação imaginável. Na mecânica quântica, o estado de spin de um elétron, a sua direção de rotação magnética, fornece exatamente esse interruptor binário perfeito. Nós podemos convencionar que o spin para cima representa o número 1 e o spin para baixo representa o número 0. A falha brilhante, a presunção que parecia tão absurdamente lógica para os engenheiros da época, era a crença de que nós poderíamos forçar a mão do universo. Nós imaginamos que, assim como apertamos uma tecla no teclado e forçamos um pixel a brilhar na tela, nós poderíamos pegar o elétron do grupo A aqui na Terra e, usando campos magnéticos de altíssima precisão, forçá-lo fisicamente a assumir o estado de spin para cima. Não apenas deixá-lo colapsar aleatoriamente, mas dominá-lo, torturá-lo com ímãs até que ele obedecesse à nossa vontade e apontasse para cima. De acordo com a matemática inflexível da conservação do emaranhamento, no exato milissegundo em que o elétron da Terra fosse violentamente forçado a apontar para cima, o cordão umbilical quântico puxaria a realidade do outro lado do abismo sideral. O elétron gêmeo lá no cofre de Alpha Centauri seria instintivamente e simultaneamente forçado a apontar para baixo. 0. Pronto. O hack estava completo. A mágica estava desenhada em toda a sua glória clandestina. Para mandar uma mensagem de texto instantânea de volta no tempo-espaço, ditado por Einstein, um operador na Terra pegaria uma sequência de elétrons do seu reservatório e os forçaria, um por um, usando pulsos de laser magnético, a adotar uma sequência específica de spins. Cima, cima, baixo, cima, baixo. 1, 1, 0, 1, 0. A cada pulso executado no laboratório terrestre, um detector na mesa do operador em Alpha Centauri veria os seus elétrons caírem instantaneamente na sequência oposta. Baixo, baixo, cima, baixo, cima. 0, 0, 1, 0, 1. Um computador em Centauri leria essa dança fantasmagórica que aconteceu a 0 segundos de atraso, inverteria o sinal para decodificar e o traduziria de volta para letras, palavras e frases num monitor de tela plana. A genialidade desse arranjo era de causar vertigem. Nós estaríamos jogando fora os rádios primitivos. Estaríamos usando telégrafos quânticos feitos do próprio tecido subjacente do universo. Se o general precisasse enviar um comando de ataque, ele digitaria no console. Os lasers moldariam os elétrons na Terra e, no mesmo segundo, a 4 anos-luz de distância, a frota intergaláctica receberia a ordem através do colapso simultâneo das partículas no cofre da nave. Nós poderíamos enviar a biblioteca inteira da Wikipédia, vídeos em 4K e sinfonias de Beethoven atravessando milhares de anos-luz num estalar de dedos. O limite de velocidade da luz passaria a ser apenas um inconveniente pitoresco do passado, aplicável apenas a objetos mortos e foguetes metálicos lentos, mas irrelevante para o intelecto humano e para a informação. A nossa espécie finalmente ascenderia ao status de deuses onipresentes, tocando todos os cantos do tabuleiro do cosmos ao mesmo tempo. A engenharia havia derrotado a ditadura da relatividade geral. O fervor nos departamentos de física em todo o mundo beirava a histeria acadêmica. Investidores do Vale do Silício e agências de defesa militar injetaram bilhões em pesquisas sobre criptografia quântica e controle de estados de spin, ofuscados pela promessa de comunicações 100% indetectáveis.
inhackeáveis por inimigos humanos e de velocidade infinita. Se os alienígenas já estivessem usando essa rede nas estrelas profundas, nós finalmente tínhamos construído o nosso primeiro roteador para nos conectarmos à verdadeira internet do cosmos. O silêncio do vácuo seria finalmente preenchido pela tagarelice instantânea e ininterrupta da humanidade, coordenando o destino da nossa civilização além dos braços espirais da Via Láctea. Os laboratórios ficaram trancados a 7 chaves. As máquinas de confinamento magnético foram calibradas até o limite da exatidão humana e os físicos sentaram-se em frente aos seus detectores de fótons e elétrons, com os dedos pairando sobre os botões que enviariam o primeiro olá instantâneo da história, quebrando as leis da física clássica ao meio. No entanto, o universo observava a nossa arrogância com a frieza impassível e zombeteira de uma fortaleza de segurança máxima, assistindo a uma criança tentando abrir um cofre de titânio com um clipe de papel enferrujado. Nós esquecemos a lição primordial da física. A natureza não possui falhas de sistema e o código do cosmos não permite vulnerabilidades. Enquanto a humanidade erguia a taça para brindar a sua vitória sobre Einstein, preparando-se para inaugurar a era da onipresença da informação, uma armadilha matemática brutal e impiedosa já estava programada e armada dentro das próprias entranhas da teoria quântica. Um firewall absoluto, irrefutável e blindado por leis divinas de causa e efeito, estava prestes a cair sobre as nossas cabeças, esmagando o telefone galáctico, triturando o telégrafo quântico e ensinando-nos da forma mais dolorosa possível a diferença monumental entre uma conexão milagrosa e uma comunicação útil. O bug que pensávamos ter encontrado era, na verdade, a isca de uma gaiola perfeitamente desenhada. Nós estávamos prestes a descobrir que, no casino quântico, a banca nunca perde, e que a criptografia divina do teorema da não comunicação estava pronta para nos silenciar para sempre. O clímax da audácia humana estava perfeitamente desenhado nos laboratórios mais caros e blindados do nosso planeta, onde a arrogância da engenharia encontrou-se frente a frente com o abismo quântico. Nós tínhamos as equações, tínhamos as máquinas de contenção magnética e tínhamos a prova irrefutável de Alan Aspect de que a ação fantasmagórica à distância era uma realidade inegável. O sonho do telefone galáctico, a nossa audaciosa internet quântica, capaz de transmitir mensagens instantâneas para os confins obscuros de Alpha Centauri, dependia de uma premissa que, aos olhos de qualquer programador ou engenheiro clássico, parecia não apenas plausível, mas garantida. Se o emaranhamento quântico funciona como um cordão umbilical invisível, onde o colapso de uma partícula dita o destino da outra em tempo zero, tudo o que a humanidade precisava fazer era assumir o controle do volante. Nós precisávamos parar de ser meros observadores passivos da natureza e nos tornarmos os ditadores do estado quântico. A lógica do hack era simples. Para enviar um código binário de zeros e uns, nós pegaríamos o nosso elétron aqui na Terra e, usando a força bruta de campos magnéticos milimetricamente calibrados, o obrigaríamos a assumir o estado de spin para cima, que representaria o número 1, ou spin para baixo, que representaria o número 0. Ao forçarmos a nossa partícula, a partícula gêmea aprisionada na nave espacial, a anos-luz de distância, seria violentamente jogada no estado oposto, recebendo a nossa mensagem instantânea. Nós estávamos com o dedo pairando sobre o botão que enviaria o primeiro sinal de rádio mais rápido que a luz da história, prontos para estilhaçar a ditadura da teoria da relatividade de Albert Einstein. Mas foi exatamente neste milissegundo de delírio de onipotência que o universo revelou o seu sorriso mais frio e sádico. Quando os cientistas ligaram os emissores de campo magnético para agarrar o elétron e torcê-lo para a posição desejada, a realidade quântica não apenas resistiu, ela desintegrou o nosso plano com uma brutalidade poética. A primeira e mais esmagadora lição que o laboratório nos ensinou foi sobre a fragilidade aterrorizante do emaranhamento. A conexão telepática entre duas partículas não é um cabo de aço indestrutível. Ela é o estado de graça mais delicado
efêmero e sensível de todo o cosmos. No exato instante em que você tenta forçar a partícula a fazer algo contra a sua natureza superposta, no instante em que você injeta energia suficiente no sistema para obrigar o elétron a apontar para cima, você destrói a superposição. E ao destruir a superposição com a sua força bruta magnética, você corta violentamente o cordão umbilical. A partícula sucumbe à sua vontade e aponta para cima, sim, mas ela faz isso sozinha. O emaranhamento foi quebrado pela sua interferência pesada. A partícula em Alpha Centauri não sente absolutamente nada. O seu ato de tentar dominar a matéria aniquilou a ponte invisível que você pretendia usar para atravessar a galáxia. O universo avisou de forma ríspida: se você forçar a porta, a conexão cai. Se não podemos forçar a porta, pensaram os engenheiros em pânico. Então, nós vamos usar a sutileza. Nós não vamos obrigar o elétron a fazer nada. Nós vamos simplesmente deixá-lo colapsar naturalmente. Vamos apenas medir o elétron suavemente, deixando que a própria natureza tome a decisão. E usaremos esse colapso natural para enviar o sinal. Mas é aqui que a gaiola cósmica se fecha definitivamente sobre a nossa sanidade, ativando a criptografia divina mais intransponível já desenhada na história da matemática. Quando você mede uma partícula quântica emaranhada de forma suave, sem forçá-la, ela abandona o seu limbo fantasmagórico e escolhe um estado. Mas o horror existencial da mecânica quântica é que você não tem, nunca teve e jamais terá absolutamente nenhum controle sobre qual estado ela vai escolher. A medição quântica é governada pelo mais puro, caótico e absoluto acaso do universo. Quando o cientista na Terra olha para o primeiro elétron, existe exatamente 50% de probabilidade de ele apontar para cima e 50% de probabilidade de apontar para baixo. O cientista não pode manipular as probabilidades. Ele olha e o universo joga a moeda. Saiu cima. Instantaneamente, a 0 segundos de atraso, o elétron em Alpha Centauri aponta para baixo. A conexão mágica funcionou perfeitamente. A ação fantasmagórica operou o seu milagre teletransportador de estados. Mas espere, o que o cientista na Terra acabou de transmitir para o astronauta a 4 anos-luz de distância? Ele transmitiu uma informação útil? Não. Ele não enviou a letra A. Não enviou um pedido de socorro. Não enviou uma coordenada de navegação. Ele enviou o resultado de um lance de dados cósmico perfeitamente aleatório. O cientista na Terra pega o segundo elétron e o mede. A moeda cai novamente. Saiu baixo. Instantaneamente, o de Alpha Centauri fica cima. Ele mede o terceiro, o quarto, o milésimo elétron. A sequência que se forma no monitor do laboratório terrestre é algo como cima, baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima. Uma estática de televisão pura. Um ruído branco perfeitamente caótico e desprovido de qualquer significado, gramática ou intenção. E, a anos-luz de distância, o monitor do astronauta em Alpha Centauri registra o reflexo exato e espelhado desse mesmo ruído branco. Baixo, cima, cima, baixo, baixo, cima, baixo. O silêncio mortal que se abateu sobre as mentes brilhantes que projetaram o telefone galáctico foi o som da humanidade compreendendo o teorema da não comunicação. Esse teorema não é apenas uma limitação de engenharia que poderemos superar com computadores melhores no próximo século. É uma lei blindada da física que estabelece que o emaranhamento quântico não pode ser usado para transmitir absolutamente nenhuma informação nova mais rápido do que a luz. A crueldade desse firewall cósmico reside na perspectiva daquele astronauta solitário e distante. Coloque-se no lugar de Bob, o nosso colonizador em Alpha Centauri, olhando para a sua máquina receptora. Bob sabe que tem um cofre cheio de elétrons emaranhados com a Terra. Mas como Bob vai saber se o cientista na Terra já mediu os elétrons dele e causou o colapso, ou se os elétrons ainda estão naquele estado fantasmagórico de superposição? A resposta é o ápice do sadismo matemático do universo. Bob não tem como saber.
Se os elétrons no cofre de Bob ainda estiverem em superposição não colapsada e ele decidir medi-los, as leis da física dizem que ele terá resultados completamente aleatórios, 50% cima, 50% baixo. Por outro lado, se a Terra já tiver medido os elétrons dela 1 hora antes, causando o colapso instantâneo das partículas de Bob para estados definidos, e então Bob for medi-los, qual será o resultado? Será exatamente o mesmo reflexo do ruído caótico que a Terra mediu. Uma sequência perfeitamente aleatória, 50% cima, 50% baixo. Para o astronauta olhando fixamente para a tela do seu detector quântico, uma sucessão de dados aleatórios e não colapsados parece matemática e visualmente idêntica a uma sucessão de dados aleatórios que foram colapsados telepaticamente de outro sistema solar. Uma mancha de estática na tela não traz nenhuma mensagem. O sinal de que a conexão ocorreu é indistinguível do próprio silêncio do vácuo. Bob não sabe que Alice na Terra está tentando mandar uma mensagem porque a mensagem que ele recebe é puro caos. Ele não consegue ler um olá num monte de lixo estatístico. O universo concedeu a eles uma linha direta inquebrável, um canal de sincronização que ignora a vastidão assombrosa de trilhões de quilômetros, mas a natureza censurou o conteúdo do telefonema, substituindo a voz humana pelo som furioso da mais pura entropia estatística. O emaranhamento quântico conecta dois pontos no universo com uma força íntima e inviolável, mas blinda o conteúdo dessa conexão com uma criptografia tão divinamente inquebrável que nem os próprios deuses da física conseguem extrair um único bit de informação útil dela. Mas se a conexão é inútil e indistinguível do caos, como os cientistas na vida real conseguem sequer provar que o emaranhamento existe? Como Alan Aspect e Anton Zeilinger ganharam o prêmio Nobel se a tela deles só mostrava ruído branco? A revelação final do mecanismo desse firewall é o que transforma o teorema da não comunicação numa verdadeira tragédia grega para a tecnologia humana. Existe uma maneira, e apenas uma maneira, de o astronauta Bob, em Alpha Centauri, descobrir que a lista de caos e ruído que ele obteve no seu detector está perfeitamente, magicamente e instantaneamente espelhada com a lista de caos do laboratório na Terra. E essa única maneira exige que a Terra pegue a sua própria lista de ruídos, a imprima num papel, a transforme num sinal de rádio comum, clássico e dolorosamente lento, e a envie através do espaço sideral usando ondas eletromagnéticas. A chave mestra para decodificar o milagre quântico precisa ser enviada pelo correio mais lento do universo. Bob, em Alpha Centauri, terá que sentar na sua cadeira e esperar agonizantes 4 anos e 3 meses. Durante todo esse tempo, a sua lista de números quânticos será apenas lixo inútil e ilegível na memória do seu computador. Até que, num dia qualquer de 4 anos no futuro, o sinal de rádio de rastejante da Terra finalmente atingirá a antena da sua base. O computador de Bob receberá a lista clássica da Terra. Quando Bob colocar a lista da Terra lado a lado com a sua própria lista de ruído quântico que ele tirou da máquina 4 anos antes, o véu da realidade será rasgado. Ele olhará para os números e verá a correlação impossível, o beijo fantasmagórico do universo estampado na tela. Onde a Terra teve cima, Bob terá baixo. Onde a Terra teve baixo, Bob terá cima. Uma simetria estonteante, uma coreografia subatômica perfeita e assustadora, que desafia a razão, provando que, naquele exato momento, há 4 anos atrás, aquelas partículas conversaram através das galáxias a 0 segundos de tempo. O milagre será comprovado. A magia do emaranhamento se revelará em toda a sua glória aterrorizante, confirmando que a distância física é, nas fundações da realidade, uma gigantesca ilusão. Nós podemos ver as pegadas de Deus no código, podemos confirmar que o limite de velocidade da luz foi humilhado e zombado pelas partículas. Mas a ironia letal e destrutiva que enterra o sonho tecnológico humano é que a beleza dessa prova empírica chega tarde demais para ter qualquer utilidade prática. O universo diz:
Sim, vocês estão conectados instantaneamente. Sim, a ação fantasmagórica à distância é a lei suprema do meu abismo quântico. Mas não, vocês nunca, em toda a eternidade do espaço-tempo, conseguirão usar essa conexão instantânea para alertar os seus amigos sobre um desastre iminente, para controlar as suas máquinas à distância ou para coordenar os seus impérios estelares antes que a luz tenha o seu tempo de viagem garantido. A chave de decodificação que transforma o ruído quântico numa prova concreta é escrava da velocidade da luz. A informação útil continua enjaulada nas leis implacáveis e antiquadas de Albert Einstein. O limite de 299 milhões de metros por segundo permanece como o tirano inquestionável e invencível do cosmos causal. A tentativa monumental da humanidade de hackear o emaranhamento quântico não resultou na construção de um telefone galáctico. Resultou na descoberta do cofre criptográfico mais elegante, sádico e blindado já concebido por qualquer entidade física ou matemática. Nós encontramos a porta secreta do universo, arrombamos a fechadura com os nossos laboratórios de bilhões de dólares, apenas para descobrir que do outro lado não há uma central de telecomunicações divina, mas sim uma parede de estática intransponível e caótica. Essa frustração tecnológica esmagadora, essa rejeição categórica do cosmos, a nossa tentativa de trapacear o tempo de viagem da informação, levanta uma questão que transcende a física de engenharia e entra no reino da paranoia filosófica mais profunda. O universo não age sem motivo. As leis fundamentais da termodinâmica e da física quântica não protegem as suas falhas por pura maldade estética. Se o código-fonte da realidade possui uma porta dos fundos de velocidade infinita, o emaranhamento, e se a natureza teve o trabalho monumental e meticuloso de desenvolver um patch de segurança tão perfeito e inviolável como a aleatoriedade quântica e o teorema da não comunicação, só para garantir que nenhum macaco bípede num planeta de rocha pudesse usar essa porta para enviar um mísero bit de informação útil. Por que todo esse esforço? O que a natureza está tentando proteger com tanto desespero e ferocidade? Qual é a consequência inominável, o terror absoluto que recairia sobre as estrelas se a humanidade conseguisse, por algum milagre proibido, quebrar a criptografia do ruído branco e enviar um sinal de rádio telepático de fato? Ao fazermos essa pergunta, somos forçados a abandonar as engrenagens da mecânica quântica e voltar o nosso olhar aterrorizado de volta para a teoria da relatividade, para descobrir que a velocidade da luz nunca foi apenas sobre o movimento das coisas através de um espaço escuro. Nós estávamos mexendo com o próprio relógio da existência. O firewall do universo não existe para proteger um segredo de comunicação. Ele existe porque no instante em que você tenta enviar uma mensagem mais rápida do que a luz, você está apontando uma arma letal para o coração da causalidade, prestes a puxar o gatilho de um paradoxo que obrigaria o cosmos a deletar a si mesmo da existência. Para entender o verdadeiro guardião cão de guarda do algoritmo cósmico, nós precisamos enfrentar as trevas do paradoxo do avô. Quando a poeira da nossa frustração tecnológica finalmente assenta e a humanidade se vê de mãos vazias diante da parede de ruído branco gerada pelo emaranhamento quântico, uma sensação de pavor filosófico muito mais profunda começa a se infiltrar nas mentes dos físicos teóricos. Nós passamos décadas construindo armadilhas de vácuo, lasers de precisão atômica e computadores de última geração para forçar a porta dos fundos do universo, apenas para descobrirmos que a fechadura era feita de puro caos matemático. O teorema da não comunicação provou que a natureza prefere censurar a realidade com a mais absoluta e indomável aleatoriedade do que nos permitir enviar um único e mísero olá, mais rápido do que a luz. Mas o universo não desperdiça energia e as suas leis fundamentais não são desenhadas com base na maldade ou na estética. Se existe uma criptografia divinamente inviolável, protegendo a transmissão de informação instantânea, se o cosmos se deu ao trabalho monumental de forjar uma barricada de incerteza em cada partícula subatômica,
para nos impedir de hackear o espaço, a pergunta que ecoa na escuridão dos nossos laboratórios é inevitável e aterrorizante. Do que, exatamente, o universo tem tanto medo? O que aconteceria de tão catastrófico e inominável se nós realmente conseguíssemos quebrar essa criptografia de ruído e transmitir uma mensagem através do telefone galáctico? Para encontrar a resposta, nós precisamos abandonar o reino fantasmagórico da física quântica, dar um passo atrás e olhar novamente para a obra-prima colossal de Albert Einstein, a teoria da relatividade. O grande erro que a intuição humana comete ao pensar no limite da velocidade da luz é acreditar que a luz é apenas um objeto muito rápido viajando através de um cenário vazio. Nós pensamos no espaço como um palco e no tempo como um relógio invisível e universal que faz tic-tac no mesmo ritmo para todo mundo, desde o cientista na Terra até o alienígena na galáxia de Andrômeda. Einstein provou de forma esmagadora que essa visão é uma ilusão infantil. O espaço e o tempo não são coisas separadas. Eles são fios entrelaçados no mesmo tecido contínuo e flexível, o espaço-tempo. E a velocidade da luz, os sagrados 300 mil quilômetros por segundo, não é apenas a velocidade máxima em que um fóton pode cruzar o vácuo. Ela é a velocidade máxima em que a própria engrenagem da realidade consegue processar a relação entre causa e efeito. Ela é a taxa de atualização do universo. Ela é a velocidade do tempo. Isso nos leva ao conceito mais estonteante da relatividade, algo conhecido como a relatividade da simultaneidade. Se você e eu estamos parados na mesma sala, nós concordamos sobre o que está acontecendo agora. Mas se você entrar numa nave espacial e acelerar a uma velocidade próxima à da luz, o seu relógio vai desacelerar em relação ao meu. O seu fluxo de tempo e o seu recorte do que significa o agora vão se inclinar. Para dois observadores que estão se movendo a velocidades muito diferentes, ou que estão em campos gravitacionais diferentes, eventos que parecem acontecer ao mesmo tempo para um, acontecerão em momentos diferentes para o outro. E é aqui que a faca da física começa a cortar a garganta do nosso telefone galáctico. Se o espaço e o tempo são elásticos, e se o agora é relativo à velocidade de quem observa, a matemática de Einstein dita uma consequência implacável. Qualquer sinal de rádio, qualquer objeto ou qualquer mensagem que viaje através do espaço mais rápido do que a luz estará obrigatoriamente e matematicamente viajando de volta no tempo para certos observadores. Deixe essa realidade afundar na sua mente. Viagem mais rápida que a luz não é apenas ir do ponto A ao ponto B muito depressa. É, por definição geométrica do tecido cósmico, viagem no tempo para o passado. Se a humanidade tivesse tido sucesso na sua arrogância, se tivéssemos hackeado o emaranhamento quântico para eliminar o ruído aleatório e enviar uma mensagem instantânea para a nossa colônia em Alpha Centauri a 0 segundos de atraso, nós teríamos criado uma arma de destruição em massa contra a própria espinha dorsal da existência. Vamos imaginar o cenário do desastre. O nosso cientista, aqui na Terra, que chamaremos de Alice, construiu o telefone galáctico funcional. Em Alpha Centauri, a 4 anos-luz de distância, está o seu colega Bob, orbitando o planeta numa nave super rápida. Bob está se movendo a uma velocidade imensa em direção à Terra. Devido à sua altíssima velocidade, o relógio de Bob e a sua percepção do agora estão severamente distorcidos em relação aos de Alice. É segunda-feira, meio-dia na Terra. Alice usa o telefone quântico e envia uma mensagem instantânea para Bob. Como a mensagem ignora o limite da velocidade da luz e cruza a galáxia em tempo zero, ela chega ao terminal de Bob. Mas, por causa da deformação temporal causada pela velocidade da nave de Bob no referencial dele, a mensagem de Alice não chega na segunda-feira. Ela chega no domingo. O sinal viajou para trás no fluxo do tempo de Bob. Bob, surpreso ao receber a mensagem no dia anterior ao seu envio, decide testar os limites dessa loucura.
Ele usa o seu próprio transmissor quântico instantâneo para enviar uma resposta de volta para Alice, na Terra. Como o referencial dele está distorcido em direção ao passado dela, a resposta instantânea de Bob viaja ainda mais para trás na linha do tempo da Terra. O terminal quântico no laboratório de Alice apita. Ela olha para a tela e lê a resposta de Bob. O problema assustador, o paradoxo que rasga o tecido do universo, é que no calendário da parede do laboratório de Alice ainda é sábado. Alice acabou de receber uma resposta a uma pergunta que ela só vai enviar daqui a 2 dias. E o que acontece se Alice, apavorada com a quebra da lógica, decidir que na segunda-feira ela não vai mais apertar o botão? O que acontece se ela pegar um martelo e destruir a máquina de emaranhamento quântico no domingo? Se a máquina for destruída no domingo, Alice nunca enviará a mensagem na segunda-feira. Mas se a mensagem nunca for enviada, como Bob pôde recebê-la e enviar uma resposta que chegou no sábado? A resposta de Bob causou a destruição da máquina que impediu o envio da mensagem original que causou a própria resposta. A causa e o efeito entraram num loop letal de contradições absolutas. A física acabou de colidir com o paradoxo do avô. O paradoxo do avô é o demônio lógico que assombra toda a ficção científica sobre viagem no tempo. Se você voltar ao passado e assassinar o seu próprio avô antes que ele conheça a sua avó, o seu pai nunca nascerá e você nunca nascerá. Mas se você nunca nascer, quem entrou na máquina do tempo para voltar ao passado e matar o seu avô? O seu avô viverá, você nascerá, voltará no tempo e o matará, apagando a sua existência, o que o salva. É um círculo vicioso infinito de impossibilidades, um erro fatal no código do universo. Nós temos a tendência de pensar nesses paradoxos como brincadeiras intelectuais, roteiros de filmes para nos entreter, mas para a estrutura mecânica do cosmos, um paradoxo não é uma história divertida. É um câncer terminal. O universo é um sistema estritamente causal. As coisas acontecem porque outras coisas as causaram antes. A maçã cai porque a gravidade a puxou. O vidro quebra porque a pedra o atingiu. Se o universo permitir a existência de um único paradoxo, se ele permitir que o efeito preceda a causa, a realidade inteira desintegra-se num caos absoluto onde as leis da física deixam de fazer qualquer sentido e a matéria não tem mais regras para existir. É por isso que o universo é tão paranoico. É por isso que o algoritmo cósmico do emaranhamento quântico é inhackeável. A aleatoriedade absoluta que nos frustrou na parte 4 não é uma falha cruel da natureza. Ela é a salvaguarda existencial, o antivírus primordial que impede que macacos superdesenvolvidos destruam o espaço-tempo com a sua ganância por comunicação rápida. Quando você mede uma partícula emaranhada e o universo lhe entrega apenas um ruído branco, uma sequência caótica de probabilidades que você não pode controlar, ele está arrancando o controle do volante das suas mãos para proteger a linha do tempo. O universo diz: sim, eu posso conectar 2 partículas instantaneamente através da galáxia, porque no reino quântico o espaço é uma ilusão. Mas a informação, a capacidade de um ser consciente organizar as coisas para criar significado e gerar uma ação, deve obedecer ao limite de velocidade da luz. Ao censurar a nossa mensagem telepática com o caos da probabilidade, a criptografia divina garante que nenhum sinal útil jamais viajará para o passado. Nós nunca conseguiremos enviar o aviso para Alice não destruir a máquina. O paradoxo do avô é neutralizado no nascedouro pela guilhotina da incerteza de Heisenberg. O limite de 300 mil quilômetros por segundo que tanto amaldiçoamos por nos isolar nas estrelas revela-se não como a muralha de uma prisão, mas como o escudo invisível que mantém a coerência da nossa própria existência. A velocidade da luz é o guardião da causalidade. Ela é a única coisa que garante que o ontem seja fixo, que o hoje tenha lógica e que o amanhã seja uma consequência, e não uma loucura pré-escrita por mensagens que vêm do futuro. Se nós fôssemos bem-sucedidos em hackear o algoritmo do emaranhamento,
nós não teríamos construído uma internet galáctica. Nós teríamos ativado uma bomba de paradoxo que poderia muito bem reescrever e deletar a história cósmica que nos gerou. O silêncio forçado pelas partículas quânticas é o preço matemático inegociável que pagamos para continuar existindo num universo-são. E enquanto nós nos maravilhamos com a complexidade aterradora desse mecanismo de defesa, somos forçados a olhar para o céu noturno não com a arrogância de quem pretende dominá-lo instantaneamente, mas com a reverência profunda de quem percebe que todas as limitações impostas pela física são os alicerces que impedem o nosso próprio apagamento. Chegamos assim ao limiar da nossa compreensão. O hack falhou. O telefone cósmico está morto. Mas a jornada através da ilusão do tempo, do espaço e do caos revelou algo muito mais grandioso do que a mera engenharia da informação. E para entender o prêmio final dessa busca, nós precisamos ir para a última etapa desta odisseia filosófica. Se nós não podemos enviar e-mails para outras galáxias usando o emaranhamento, o que significa para o nosso lugar no cosmos o simples fato de que essa conexão fantasmagórica existe? Que tipo de universo constrói redes instantâneas e invioláveis por baixo do tecido da nossa realidade só para escondê-las de nós? Chegamos assim ao cemitério das nossas maiores ambições tecnológicas, o ponto exato onde a arrogância da engenharia humana se estilhaçou contra a muralha de contenção do algoritmo cósmico. Nós começamos essa jornada rindo da teoria da relatividade de Albert Einstein, crentes de que a descoberta do emaranhamento quântico e da sua assustadora ação fantasmagórica à distância seria a chave mestra para arrombarmos os portões do espaço-tempo. Nós idealizamos um telefone galáctico, uma rede de internet instantânea e divina que nos permitiria conversar em tempo real com colônias em Alpha Centauri, ditando ordens através das galáxias a 0 segundos de atraso e humilhando a velocidade da luz. Mas, ao tentarmos invadir o sistema, nós deparamos-nos com a mais terrível, bela e intransponível linha de defesa já concebida pela natureza. O universo não nos barrou com campos de força ou barreiras físicas. Ele neutralizou a nossa ameaça usando a própria matemática do caos. A criptografia divina do ruído branco e a aleatoriedade quântica absoluta garantiram que nenhuma mensagem humana jamais pudesse ser lida do outro lado do abismo estelar. E, ao olharmos para o abismo do paradoxo do avô, compreendemos o porquê dessa censura cósmica brutal. O universo silenciou o nosso telefone quântico não por maldade, mas num ato desesperado de autopreservação, protegendo a sagrada lei da causa e efeito, o fluxo unidirecional do tempo, para impedir que as nossas mensagens instantâneas viajassem para o passado e deletassem a própria história da realidade. A ditadura da velocidade da luz permaneceu intacta, soberana e invencível, atuando como o eterno cão de guarda da nossa sanidade causal. O nosso hack falhou miseravelmente. No entanto, quando os cientistas finalmente desligaram os seus computadores, esvaziaram os seus tanques de contenção magnética e aceitaram a derrota amarga de que nunca usariam a mecânica quântica para mandar e-mails entre as estrelas, um silêncio muito diferente e muito mais profundo tomou conta dos laboratórios. Uma mudança de paradigma silenciosa começou a rastejar pelos corredores da física teórica e da filosofia moderna. Nós passamos tanto tempo obcecados, cegos pela nossa ganância em lucrar com a porta dos fundos do universo, tentando transformar uma lei fundamental da natureza num mero roteador de Wi-Fi intergaláctico, que falhamos em enxergar a verdadeira majestade e o peso aterrador da descoberta que estava bem diante dos nossos olhos. O fracasso do nosso hack não diminui a magia do emaranhamento. Pelo contrário, ele a eleva a um patamar existencial que muda absolutamente tudo o que achávamos que sabíamos sobre quem nós somos e onde nós estamos. A grande ironia da ciência moderna é que a humanidade sempre mediu o seu sucesso pela sua capacidade de encurtar distâncias. Nós domesticamos cavalos, construímos navios, inventamos a roda, o motor a combustão, o telégrafo, a fibra ótica e os foguetes espaciais.
Toda a nossa história é uma guerra declarada contra o espaço físico que nos separa dos nossos semelhantes e dos nossos objetivos. Quando olhamos para as partículas emaranhadas conversando instantaneamente através de anos-luz, nós vimos apenas a arma definitiva para vencer essa guerra. Nós vimos um atalho, mas o universo, ao nos negar a transmissão da informação, estava nos entregando uma mensagem infinitamente mais poética, sutil e devastadora. Se a ação fantasmagórica à distância é real, se o colapso de uma partícula no laboratório da Terra afeta o seu par numa galáxia distante a 0 segundos de atraso, e a própria teoria da relatividade nos diz que nada pode cruzar a distância do espaço vazio mais rápido do que a luz, então a conclusão a que somos forçados a chegar quebra o intelecto humano ao meio. A resposta para o enigma não é que as partículas estão quebrando o limite de velocidade. A resposta é que o próprio espaço, a vastidão abissal de quilômetros e anos-luz que nós pensávamos que separava a Terra de Alpha Centauri, é uma colossal e persistente ilusão. A distância não é uma verdade absoluta do cosmos. Ela é uma interface, uma miragem gerada pela nossa biologia tridimensional de primatas, útil para nos impedir de colidir com as árvores e para nos ajudar a caçar presas, mas que, no nível quântico mais profundo e fundamental da realidade, simplesmente não existe. No código-fonte do universo, a partícula da Terra e a partícula de Andrômeda não estão a milhões de anos-luz uma da outra. Elas ocupam o mesmíssimo e exato lugar. Elas são a mesma entidade. O emaranhamento quântico não é um telefone que liga o ponto A ao ponto B. Ele é a prova geométrica, empírica e inegável de que o ponto A e o ponto B são, na verdade, uma única coisa. Para absorver o verdadeiro impacto dessa não localidade, nós precisamos levar esse raciocínio à sua consequência lógica final e viajar de volta no tempo. Não um dia, não um ano, não o século do paradoxo do avô. Nós precisamos recuar 14 bilhões de anos até o primeiro milissegundo incandescente da existência. No instante da singularidade primordial, imediatamente antes da grande detonação que chamamos de Big Bang, todo o tecido do universo, todas as dimensões, toda a matéria, energia e leis da física estavam espremidos juntos num único ponto de densidade infinita, infinitamente menor do que a ponta de um alfinete, infinitamente mais quente do que o coração de 1 bilhão de sóis. Naquele berçário inimaginável e claustrofóbico, não havia distância. Não havia isolamento. Cada fota, cada quark, cada ínfima flutuação de energia que viria a formar o cosmo estava em contato direto, íntimo e absoluto com todo o resto. O universo inteiro nasceu num estado de emaranhamento quântico total, perfeito e inquebrável. Todos nós, e tudo o que existe, viemos do exato mesmo cordão umbilical cósmico. Então a explosão aconteceu. A fúria da energia escura e da expansão primordial rasgou aquele ponto e o esticou, criando o espaço, criando a vastidão fria e vazia, afastando a matéria, espalhando poeira cósmica, forjando galáxias, estrelas e, eventualmente, planetas isolados como o nosso. A ilusão da separação começou a tomar conta da tela da realidade. Os nossos olhos biológicos, forjados por éons de evolução terrestre, olham para o céu noturno e enxergam apenas ilhas de luz perdidas num mar de trevas assustadoras. Nós olhamos para nós mesmos e vemos fronteiras nítidas, acreditando piamente na mentira de que a nossa pele é o limite onde o nosso ser termina e o resto do universo frio começa. A dor mais profunda da condição humana é essa sensação perpétua de isolamento, a crença de que somos peças solitárias, arremessadas ao léu num tabuleiro de xadrez indiferente. Mas a revelação da física quântica vem para destruir essa tristeza existencial. O Big Bang esticou o espaço e empurrou as partículas para longe umas das outras na dimensão tátil, mas na linguagem subjacente das probabilidades e dos estados quânticos, a separação nunca aconteceu de fato. Os fios invisíveis da realidade nunca foram cortados.
Os átomos de carbono que compõem o DNA no núcleo das suas células, o ferro que dá a cor vermelha ao sangue que bombeia no seu coração, o cálcio que sustenta a estrutura dos seus ossos, todos eles foram forjados no coração de estrelas mortas e no início dos tempos estavam intimamente emaranhados com a energia que agora brilha num quasar na borda oposta do universo observável. O universo não é um depósito imenso cheio de coisas separadas. Ele é um único organismo contínuo, vibrante, caótico e matematicamente interconectado de uma ponta à outra. Nós gastamos bilhões de dólares e os melhores cérebros do nosso século tentando hackear o emaranhamento para forçar o universo a transportar uma mensagem trivial. Nós estávamos tão desesperados para inventar um meio de conversar com as estrelas que não percebemos que nós já somos a conversa. Cada movimento que você faz, cada escolha orgânica que as suas sinapses elétricas disparam, cada observação que a sua consciência realiza, gera uma cascata de colapsos probabilísticos que ressoam através do tecido do espaço-tempo. Você não precisa construir uma caixa de metal cheia de xenônio ou uma armadilha magnética para se conectar com Alpha Centauri ou com Andrômeda. A nível subatômico, uma parte infinitesimal de você, a configuração vibracional dos seus átomos, continua em comunhão estática e silenciosa com as extremidades escuras do cosmos. O ruído branco que saiu dos nossos detectores no laboratório não era o som do universo bloqueando a nossa comunicação. Era o som da respiração caótica de Deus, o zumbido perpétuo da realidade sustentando a si mesma, uma canção de ninar estatística que embala a dança de toda a matéria visível e invisível. Porque é impossível hackear o algoritmo cósmico do emaranhamento quântico. Porque você não pode invadir a sua própria casa. Você não pode arrombar uma porta que nunca esteve fechada. E não pode trapacear as regras de um jogo no qual você mesmo é feito das regras. A natureza censurou as nossas mensagens instantâneas e levantou o firewall do paradoxo do avô para nos ensinar a mais dura e bela de todas as lições de humildade. O cosmos não foi desenhado para ser uma linha de transmissão para o nosso ego, nem um palco para a nossa pressa tecnológica. Ele é um tecido sagrado, onde tudo está exatamente onde deveria estar, governado por causas e efeitos que contam a história lenta e majestosa da evolução da matéria até a consciência. A impossibilidade do telefone galáctico liberta a humanidade da sua ansiedade tecnológica. Nós não estamos sozinhos e atrasados no escuro. A separação que tanto temíamos e tentávamos consertar com engenharia de precisão é apenas a máscara que o universo usa para que a história do tempo possa acontecer. Sem a lentidão da velocidade da luz, não haveria memória, não haveria passado, presente ou futuro. Haveria apenas um borrão instantâneo e tudo começaria e terminaria no mesmo fôlego. O limite de velocidade protege a jornada. E o emaranhamento quântico permanece lá, escondido sob a malha do espaço, silencioso e imprestável para a nossa economia e para as nossas guerras, existindo única e exclusivamente para nos confortar com a prova matemática de que, não importa para quão longe as galáxias viajem na escuridão, elas nunca estarão verdadeiramente soltas. Nós nascemos de um único ponto de luz. Nós somos compostos da mesma carne estelar, ligados pelas mesmas equações sombrias, assombrados pelos mesmos fantasmas probabilísticos. Nós somos a parte do universo que desenvolveu olhos para tentar ler o seu próprio código-fonte. A nossa tecnologia falhou em dominar o infinito, mas a nossa mente foi grande o suficiente para provar a sua existência. E, talvez, a verdadeira sabedoria não seja aprender a manipular a máquina de Deus, mas sim ter a coragem de aceitar a maravilha de ser apenas uma pequena, frágil e eternamente conectada engrenagem do seu milagre não local. Muito obrigado por acompanhar mais este mergulho profundo aos limites inquebráveis da realidade. A escuridão pode ser vasta, mas a nossa conexão com ela é absoluta.